2005, a Columbia Pictures lançou o filme Stealth, Ameaça Invisível, que contava a história de um projeto militar ultra secreto envolvendo aeronaves de guerra. No filme, a Marinha dos Estados Unidos havia contratado o cientista Kate Orbit para desenvolver um sistema de inteligência artificial capaz de controlar jatos de combate de forma totalmente autônoma. E como todo bom sistema de inteligência artificial dotado de machine learning, ele também era capaz de aprender com base nas suas próprias experiências, e para isso ele se une a um grupo de 3 pilotos de teste de outra aeronave ultra secreta, o FA-37, para que assim possa conhecer suas manobras de combate. E é claro que essa situação acaba levando a algumas controvérsias internas, que questionavam a nova tecnologia pelo fato de não dispor da criatividade e do julgamento moral exclusivo dos pilotos humanos. Por outro lado, o fato da máquina não estar sujeita a limitações físicas como a Força G e nem possuir um ego que poderia levá-lo a cometer decisões erradas são vistos como argumentos bastante convincentes para que o projeto fosse levado adiante. Mas é claro que ninguém faria um filme desse se fosse para contar sobre como as coisas funcionaram bem e saíram conforme o esperado, a não ser que fosse um documentário do History. Então, depois de ser atingida por um raio e começar a sair de controle, a inteligência artificial acaba se tornando um problema, e essa é a excelente deixa para o filme, que parece fazer questão de aproveitar ela da pior maneira possível. Tanto é que, apesar de ter custado a Columbia Pictures a pequena fortuna de 135 milhões de dólares, o filme acabou arrecadando míseros 79 milhões nas bilheterias, não deu para pagar nem a conta. Mas apesar do cinema e da ficção científica geralmente retratarem a inteligência artificial como uma entidade maligna, ou no mínimo bastante suscetível a crises e reviravoltas, a verdade é que ela já está no nosso meio há um bom tempo e com toda certeza ganhará cada vez mais espaço, inclusive no que diz respeito à temida indústria bélica. E eu não comecei esse vídeo falando sobre o filme Stealth apenas por questões poéticas, um pouco também foi para encher linguiça, mas enfim, é impossível não notar a semelhança entre a história do filme e as recentes notícias sobre o projeto Skyborg da Força Aérea Norte-Americana. Mas afinal, o que é esse projeto Skyborg? O negócio é o seguinte, aproveita a vinheta que vai começar agora, pega aquele refri lá na geladeira, te joga no sofá que assim que eu voltar a gente vai falar sobre ele. E antes de começar, eu queria só te pedir para deixar aquele like, sentar o dedo no botão de inscrição. E se tu já for inscrito, avalie a possibilidade de se tornar um membro e passar a fazer parte ativa aqui do canal Drone Modelismo. Custa menos que o pacote da linguiça do churrasco, é só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções. Recentemente, a Força Aérea anunciou o programa Vanguard, cujo propósito seria o avanço e a modernização de armamentos e conceitos de batalha, visando oferecer recursos operacionais inovadores e vantagens superiores aos combatentes da próxima década. E ele é formado por 3 programas, o Golden Horde, o NTS-3 e o Skyborg. O Golden Horde terá o seu foco no desenvolvimento de armas que irão operar em rede de forma autônoma e colaborativa para derrotar alvos inimigos. O NTS-3 é um sistema de satélite que deve ser lançado em 2022 e tem por objetivo servir de base para tecnologias de posicionamento mais robustas e modernas. E por último, o Skyborg, que é um programa que tem como objetivo criar uma inteligência artificial capaz de integrar tecnologias autônomas aos veículos aéreos tripulados e não tripulados, com o objetivo de aumentar suas capacidades bélicas, e ele poderá ser utilizado de 2 formas. A primeira seria o equivalente a um robô R2-D2 na parte traseira de um caça X-Wing, uma espécie de copiloto projetado para ajudar o piloto humano, assumindo tarefas secundárias como localizar alvos e ameaças e liberando o piloto para se concentrar em tarefas mais importantes. Já a segunda forma seria atuando de fato como um cérebro para drones de combate, que poderiam voar ao lado de jatos tripulados, agir como iscas em emboscadas ou então carregar armamentos extras. Eles poderiam também realizar missões de combate de alto risco, como atacar alvos fortemente protegidos ou então neutralizar sistemas antiaéreos sem colocar em risco a vida dos pilotos. Além disso, outro conceito base do projeto é que os futuros de Skyborg sejam baratos para que possam ser utilizados em grande número e até mesmo serem considerados descartáveis em determinadas situações. A Força Aérea Americana espera ter os primeiros aviões operacionais com o sistema Skyborg prontos até 2023 e algumas empresas já estão trabalhando em seus projetos. Um dos concorrentes é o Loyal Wingman da Boeing, que foi desenvolvido para voar lado a lado com caças tripulados e também com outros drones. Outro modelo é o Kratos XQ-58A Valkyrie, que no ano passado realizou seu primeiro voo e já tem planejados outros 5, com o objetivo de avaliar funcionalidades, performance aerodinâmica e sistemas de decolagem e recuperação. Mas apesar de todos os benefícios alegados desse tipo de tecnologia, não podemos nunca esquecer o fato de que, assim como toda tecnologia bélica,
bélica, essa também beneficia apenas o detentor da tecnologia. Além do mais, apesar de não estar claro se o sistema Skyborg terá ou não autonomia para decidir a hora de puxar o gatilho, fica no ar a impressão de que mesmo que no primeiro momento isso não ocorra, seja uma questão de tempo até que isso aconteça de fato. E isso é muito preocupante. Não por acaso, cada vez mais estejam ganhando força iniciativas condenando o uso de armas letais autônomas, como é o caso das próprias Nações Unidas, que já iniciaram discussões sobre a proibição ou no mínimo uma severa regulamentação sobre o desenvolvimento desse tipo de arma. E a grande maioria dos países é favorável a esse tipo de controle. No entanto, um grupo composto por Estados Unidos, Austrália, Israel, Rússia e Reino Unido são contra e dão força à ideia de que o desenvolvimento e uso de armas letais autônomas deveria seguir sem nenhum tipo de regulamentação. Em setembro, uma engenheira de software do Google pediu demissão após ser enviada para trabalhar em um projeto de inteligência artificial para drones militares. Segundo ela, ao contrário dos drones convencionais, que são controlados por pessoas, robôs assassinos, como estão sendo chamados, têm o potencial de fazer coisas terríveis para as quais não foram originalmente programados para fazer, e até mesmo iniciar guerras acidentais. E como se tudo isso não bastasse, delegar a decisão sobre eliminar vidas a uma máquina traz também preocupações relacionadas à segurança de sistemas de rede. Não são poucos os casos em que hackers foram capazes de invadir e roubar dados de servidores fortemente protegidos, inclusive militares, e se torna até difícil conseguir imaginar o que poderia acontecer se algo do tipo acontecesse em uma rede responsável pelo controle de drones de batalha autônomos. E vocês, pessoal, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? O que vocês acham sobre armas letais autônomas? Deixe as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários, porque certamente é um assunto bastante polêmico e que pode dar bastante pano pra manga. Tá, beleza, gurizada? Era isso aí que eu tinha pra falar com vocês hoje. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Não te esqueça de conferir se a tua inscrição segue de pé. Se não for inscrito, te inscreve. Se já for, avalia se tornar um membro aqui do Drone Modelismo, pois só através do apoio de vocês eu consigo continuar fazendo aqui esse trabalho. Feito, pessoal, é isso aí então. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!